Diretamente da Pirovani, Ferrari 458 Itália. A gente está falando de um modelo aqui, sucessor da F430, anunciado em 2009, ficou como o ano 2010 até 2015, né? É uma Ferrari muito respeitada, mesmo se você não é um Ferrari fanboy ou você é um entusiasta, porque acabou cativando muita gente. É aquela Ferrari motor V8 que tem um torque de um V12, ele tem uma pegada de 599 GTB, dependendo até no circuito, até mais rápido que uma 599 GTO, né? É a brincadeira que eu faço, que é a Ferrari que agrada os porcheiros. Se você é muito fã de Porsche, você conhece toda a linha da Porsche, tem a oportunidade de ter aí, chega um momento na sua vida que você tem que provar coisas diferentes. E provavelmente a minha recomendação é esse carro, que é o queridinho, tanto que ao longo do tempo aqui, com essa questão de no mundo que a gente teve pandemia, a guerra, esse carro começou a ganhar muito valor, que é o último motor V8 aspirado de produção em série, né? A gente tem a limitada ainda, que são as Speciales, mas isso é uma outra edição, são carros diferentes, outro nível, né? Então a 458 Itália, o designer desse carro, né? Ele chama Nonato Cocco, Pininfarina, tá? Mas esse rapaz é interessante porque ele é o mesmo cara que participou do projeto da Ferrari Califórnia, mas também ele desenhou, ajudou a desenhar alguns carros que a gente não espera. Citroëns, olha só, Citroën C1, Citroën C2, Citroën C3, a primeira geração, até o C3 Pluriel, que a gente tem umas unidades perdidas aí, Citroën C4, até o Xara, Picasso, para você ver só, olha só, vai imaginar que se você tem um Citroën C3, então o cara que desenhou o teu carro é o mesmo que desenhou a 458, até estranho, né, achar isso. Essa unidade que a gente está aqui, ela é 1111, né? Cor rosso escuderia, então é esse vermelho que a Ferrari na época do Michael Schumacher e do Rubens Barrichello, estavam tentando alinhar a cor para tentar acertar a melhor cor na Fórmula 1 para aparecer melhor para a gente no vídeo. A rosso escuderia não era a melhor cor no vídeo, que o carro dava um aspecto meio alaranjado, acabou tendo depois a rosso F1, que é a cor de tripla camada. Mas aqui a gente vai falar da rosso escuderia, né, que foi uma cor que surgiu lá na Challenge Stradale, né, a versão sem pista da Modena. Os carros que vieram em importação oficial são mais completos, né? Então, por exemplo, ele tem o escuderia Shields aqui na lateral, né? Freio de carbono de cerâmica, isso é de série desde o último ano da F430, tá? Pinça amarela, as rodas têm um acabamento diamantado. E essa roda, na verdade, ela não é uma roda que surgiu na 458, ela surgiu, na verdade, na versão semipista do modelo anterior. A escuderia, no caso a 16M, né, a versão conversível, só que aquela tem um aro maior, né? Na 16M lá ela é 19, aqui é 20, né? A questão desse carro, que ganhou muito respeito não só pelo seu torque, mas a questão do design, porque a gente estava começando a imaginar uma coisa de LaFerrari também na época, uma mini LaFerrari, né, esses desenhos, esses faróis todos, então fez a gente começar a sonhar não com o topo do mundo, mas carros talvez dentro do que é possível do modelo de entrada, né? A gente é Califórnia aí, mas propriamente o motor V8 central, né? Então nesse carro ele surge câmbio de dupla embreagem e surge também injeção direta, na mesma época da Califórnia, né? O que a gente tinha antes era câmbio manual automático de uma embreagem, que é dupla embreagem, até esse câmbio é dividido, Getrag, né? Dividido com a SLS, a Mercedes SLS. Só que aqui tem um calibre Ferrari, até um setup muito mais agressivo e muito mais gostoso de dirigir que, por exemplo, de uma SLS, né? A Ferrari sempre teve essa questão de aerodinâmica, começou na F50, na 355, túneis de vento, e ela assim, eu ia falar dois modelos, mas hoje a gente tem um terceiro, né? No caso a F40, a F50, e agora a gente tem a versão mais extrema da SF90, aí, que tem uma asa, né? Uma homenagem meio à questão de Le Mans também, né? Mas no geral ela não costuma usar asa nos seus modelos de rua, né? Ela fala que não deixa o carro tão elegante, tão apresentável assim. Então para isso ela usa hoje flaps ativos. Aqui a gente tem flaps também, né? Esse carro segue mais a tendência do que estava nos carros da época, exatamente do Rubens Barrichello e do Michael Schumacher, que é aquela maneira que as empresas tentam na Fórmula 1 o tempo todo achar brechas no regulamento
para tentar deixar os seus carros mais rápidos e ser diferente dos demais, né? Um exemplo disso aqui na frente, né? Aqui você tem tipo flaps, você olha, parece flaps mesmo, com a questão do avião mesmo, né? A questão do flap aqui, que até na época a Ferrari foi acusada de trapacear na Fórmula 1, quando o vento passa, ele tem um certo comportamento da asa. Quando está vindo muito vento, essa asa ela deforma aqui, ela abaixa. Consequentemente, muda a entrada de ar ali no meio e o jeito que o ar entra. Então, em alta velocidade, você diminui o arrasto, faz o carro ter mais velocidade final, né? Isso na época foi visto meio negativo, até as BMW na época, né? Que mais? McLaren na época de Fórmula 1, né? A Williams, no caso. Eles não gostavam muito porque, estão meio que, indo fora do regulamento, mas é a ideia que as montadoras usam, né? Maneiras para tentar ser mais rápido, né? Então, foi uma das grandes questões aqui, é esse flap aqui, né? Tanto que tem gente que troca o material, esse material é meio plástico, tá, original. A Ferrari na época não oferecia fibra de carbono, então o pessoal questiona, quem troca a asa aqui e coloca fibra de carbono talvez não tenha a mesma eficiência ao longo do tempo, né? Então tá aí o carro, né? Família F136 dos motores, V8 4.5, ó, motor central traseiro aqui, 570 cavalos, aspirado, como eu falei aí, câmbio de dupla embreagem, que é o Getrag. A questão que é o seguinte, esse carro ele trouxe algumas tecnologias também, né? A gente tem a questão do diferencial eletrônico do carro também, que é a terceira geração, e a gente tem também as primeiras épocas, esse primeiro surgimento, assim, a segunda geração do F1 Track, né? Que é aquele sistema de controle de estabilidade e tração, que junto com o diferencial eletrônico, ele deixa te tornar um herói, que eles falam, mais próximo de Michael Schumacher e Rubens Barrichello na época. Então, você deixa no modo race ali, ele deixa você deslizar, mas não te colocar no apuros, né? É um carro que faz de 0 a 100 3.4, máxima de 325 km por hora. E na época foi visto de um carro incrível, porque, cara, um V8 que tem um desempenho, tração traseira, uma puxada de V12, o conforto, porque esse carro você tem a suspensão magnética também, né? O Magnet Ride, né? Uma tecnologia que veio com a Cadillac lá naquele STS. Mas a suspensão magnética, para vocês terem noção, é um líquido que tem dentro dos amortecedores que ele muda o comportamento de acordo com o modo que você está. Então significa o quê? Que você está no modo normal do carro, que seria o Sport, né? Então ele deixa a suspensão mais suave, essas partículas nano que estão dentro da suspensão, elas estão mais afastadas. Quando você coloca no modo Race, essas partículas elas se aproximam através de um campo magnético. Você imagina um monte de bolinha bem nano assim, e chega um ímã e elas se juntam, então deixa a suspensão mais dura, né? Consequentemente, tem menos rolagem, o carro fica mais firme, né? Claro que você pode ajustar independente, até você pode pôr no Race, o modo Bumpy Road que eles falam, né? Então é um carro assim, que ele teve uma pegada um pouco diferente, a suspensão magnética veio na 599, tem na escuderia, mas passou a ser assim, vir nesse estilo na 458. Então é um carro que na época era oferecido, é um pacote incrível. Assim, para um esportivo ter isso, claro que você tem concorrentes na época, não direto, mas um 911 Turbo, mas aqui você tinha um V8 central italiano, né? Então, uma pegada de V12, era tudo isso que a gente queria isso como entusiasta, né? Porque a Ferrari sempre foi vista tipo, é um carro apaixonante, linhas maravilhosas, design pininfarina, mas assim, faltava um pouco de força. Você comprava uma Ferrari, você não estava não necessariamente ter desempenho, mas talvez uma paixão de dirigir. Hoje você tinha desempenho junto com esse carro, né? Então é um carro muito querido, olhado por nós, né? Tem umas coisas legais para mostrar dentro do interior do carro, mas só um outro comentário final aqui no externo. Esse carro tem 140 kg de downforce por conta daquele flap lá na frente e até o difusor aqui, que na época não era ativo, mas a Ferrari sempre trabalhando, né? Até você ver essas entradas de ar aqui, saídas, né? Como foi feito. A Ferrari, para não colocar aerofólio, você vê o ar entrando aqui e saindo aqui por trás, então isso faz com que a traseira assente e você não precisa daqueles megas aerofólios e nem qualquer tipo de aerodinâmica ativa, né? Seja por motor elétrico ou fluido hidráulico, acaba pesando isso, né? Então a Ferrari sempre pensando nisso também, né? 1.565 quilos é o peso com fluidos desse carro, tá? Tem umas coisas legais para mostrar lá no interior, vamos lá.
Aqui dentro do carro, com a chave, ó, vou até dar uma partida aqui e deixar o carro esquentando enquanto a gente falar mais alguns detalhes, né? Então, liga o primeiro estágio, a gente tem um opcional do Shift Light, que era um opcional ainda. Faz o seu ritual de apitos aqui, checagens, aperta as duas borboletas ao mesmo tempo para ter certeza que está em neutro, né? Pé no freio, engine start. Esse carro está com escape, mas ele está com válvula, então ele não está tão escandaloso assim, né? Bom, mas aqui dentro do carro, detalhes dessa unidade, né? Então ele tem um banco Daytona, acabamento preto com algumas costuras brancas aqui, cinto amarelo, cinto de halo mesmo, né? E como um carro de importação oficial, ele vem bastante coisa em fibra de carbono, né? O próprio painel aqui no centro, o próprio volante, ele tem acabamento em couro. O Shift Light aqui com detalhe em carbono aqui embaixo na base, né? Então você vê todo o volante da Ferrari aqui, certo? É meio que isso, né? Então aqui mostrar algumas funções do carro para você ter um pouco de noção, né? Aqui no painel central, a gente tem um auto, que é o modo automático, significa o quê? Você andando com o carro, ele vai trocar de marcha sozinho, você não se preocupa passar para a primeira, segunda, a única preocupação que você vai ter é se você quiser dar a ré, aí você aperta o da esquerda, que é a ré mesmo, né? Então, você parado, você pode engatar a ré direto, ou você aperta as duas borboletas para dentro, você aperta o botão de ré, né? Esse PS chama Power Start, tá? Isso aqui não é Parking Sensor, que o pessoal fala erradamente em muitos vídeos aqui, ou seja, isso aqui não é sensor de estacionamento, isso aqui é o controle de largada da versão americana, então é Power Start, tá? Então significa o que? Você no modo Race, você faz um controle de largada, assim como os carros de Fórmula 1 aí, né? Aliás, de fato, o painel desse carro inteiro, se você for atrás, você vai descobrir que quem desenvolveu especialmente o painel foi Michael Schumacher. Tanto até, hoje eu vejo de uma maneira diferente, mas na época foi visto um pouco egoísta, porque está tudo apontado para o motorista. Se você for ver, até os modos aqui que você consegue mexer nos LCDs do carro aqui, tudo está apontado para mim. O passageiro está simplesmente sente e curte a viagem no carro, né? O passeio, né? Então o Michael Schumacher ajudou a desenvolver isso aqui, né? Então você tem ar-condicionado aqui de 2 zonas. Que mais? Aqui a gente abre e fecha o vidro elétrico. A gente tem mais 2 botões escondidos aqui discreto, que um abre o porta-luva do carro ali e o outro é o tal do lifting system, né? Que a Ferrari chama só de lifting. Você levanta a frente do carro alguns centímetros, né? Para não ter aquela questão de pegar em vala, né? De fato, foi a primeira Ferrari V8 oferecida a isso. Antigamente não tinha, tinha empresas aftermarket que ofereciam, mas na Ferrari era oferecido como opcional. E eu te falo que a grande maior parte das unidades que vieram para o Brasil tem esse opcional, tá bom? Então, ó, aí já aqui no volante da Ferrari eu falei um pouco do diferencial eletrônico, o eDiff, né? E o F1 Track, que ele te deixa mais próximo de um Michael Schumacher, principalmente se você está no modo Race. Então ele deixa sair um pouco de lado, mas ele tem um controle de estabilidade te auxiliando você brincar um pouco mais, né? O modo Sport é o modo normal. Aqui você tem um modo de baixa aderência, né? Que até no modo de baixa aderência a válvula nem abre, é mais para chuva e neve, né? Aí aqui em cima, os 2 mais extremos, que um é CT cortado, que é controle de tração desligado. E nesse carro, diferente do seu irmão anterior, a F430, ele tem o controle de estabilidade e tração desvinculado. Então aqui, ó, controle de tração desligado, e na segunda que você aperta e segura, você tem um controle de tração e estabilidade desligado. Significa que a única ajuda que você vai ter do carro é o freio ABS, e isso não dá para você desabilitar, certo? Então, recomendação, esses 3 modos finais você usa no circuito. O Race quando você está começando, o CT quando você está pegando a manha, e o CST Off aqui é quando você está no nível Pro mesmo, né? Aqui na esquerda você tem um desenho de um amortecedor, uma suspensãozinha, que é a suspensão magnética que eu falo, tal do Bumpy Road, que até na esquerda está escrito Carreteres Combates. Eu não sei o que significa isso, mas é Bumpy Road, né? O modo de ondulação assim, então a suspensão magnética deixa mais confortável, aquelas partículas, né, não ficam afastadas, o campo magnético não está atuante, né? Aqui você tem, então, ó, quando você aperta aqui, tudo é intuitivo na Ferrari, né? Você tem um farol alto aqui que você aperta aqui, ó, tá vendo? E aqui você tem as setas do carro, né? Direita, esquerda.
tiraram aquelas aletas aqui, né? Então o que você tem aqui atrás são os pedal shift só, né? Então é muito legal, que é muito intuitivo, você não precisa ficar buscando tirar a mão, tudo que você sabe, depois de um tempo você acostuma e você sabe onde está o tempo todo, até os botões de rádio que estão entre o pedal shift e aqui o volante propriamente, certo? Shift light a gente tem, eu vou mostrar um pouquinho como um insert aí, e é basicamente isso o carro, né? Então é uma Ferrari que é feita para você curtir com juízo. Essas ajudas te ajudam a ter uma noção, sua evolução no controle do carro, né? Agora, pra gente, já que o carro tá ligado, eu vou dar umas 2 aceleradas aí para vocês ouvirem o ronco desse carro, tá? Então vamos lá. Então vamos lá dar uma volta de 458 Itália. Eu já dei a partida no carro aqui. Eu vou começar no modo Sport, vou só explorar até o Race, né? A gente tinha falado já no vídeo, né? Você tem o baixa aderência, né? Que é para pista escorregadia, chuva, neve. Aí você tem o Race, que é uma pegada mais esportiva, o controle de tração e estabilidade não é tão atuante. Lembrando que esse carro já tem o F1 Track, então assistência eletrônica que te ajuda, né, a não se matar. Aí o CT, com a barrinha, que seria... Você até perde o F1 Track. O controle de tração desligado, mas você tem a estabilidade ainda. E quando você desliga tudo aqui, que é controle de tração e estabilidade, aí você só vai ter o ABS, né? A gente vai começar no Sport, eu vou explorar até o Race só, tá? Então engatei a primeira aqui. Vamos lá. Então assim, esse carro, diferente do da Califórnia, você tem o lifting system que a gente fala, que a Ferrari chama só de lift. É esse botão aqui, quando você aperta, faz até um barulho eletrohidráulico, que ele está subindo a suspensão, para você não pegar lombada, não raspar embaixo, né? Lembrar que é o seguinte, eu estou no modo Sport e aqui, diferente da Califórnia, a suspensão magnética, né? Ela é diferente aqui, então você tem o botão da suspensão aqui, então ele até alivia um pouquinho mais, você percebe um pouquinho mais suave. Deixa eu passar a segunda, eu deixei para eu trocar mesmo, né? Devagarinho que a gente vai pegar uma reta para mostrar para vocês. Aí eu já vou abaixar já o lifting aqui. Lembrando, quando você passa de mais ou menos uns 50 a 60 por hora, ele já abaixa sozinho, tá? Então não precisa ajuda. A gente pegou um pouquinho de água aqui, então a gente vai pegar um pouco leve, mas entrar na avenida para mostrar para vocês então como é que é o ronco do carro. Ele está com a pegada original, tá com um abafador a menos, então ele tá isso um pouco mais alto, tá? Então, vamos lá. Ele tem válvula, né? Então você vai ver a explosão do ronco, né? Ó. Vou pôr no Race. A sensibilidade do acelerador vai mudar. Lembrar, os pedal shifts são fixos atrás do volante. A válvula, né? Válvula por conta de legislação até 4.000 RPM, então você ouve aquela explosão daquele ronco, né? Essa é a primeira Ferrari que agradou até porcheiros, né? Não só pelo seu torque, mas pela qualidade dos materiais oferecidos aqui, né? Então vamos lá de novo. Vamos lá. A Ferrari, ela é muito interessante, que ela mexe muito no emocional. Então, tipo, dá vontade de você gritar, explodir de alegria, né? É um carro que mais mexe comigo referente a isso, né? Então, foi só mostrar uma pegada para vocês como é que é uma Ferrari 458 Itália, porque ela é tão querida, né? E nos modos que você tá, já estou no Sport, coloquei de volta, né? Você vê que a válvula fechou, mais conservador, mais tranquilo. Mas você vê como o carro é emocional, né? Até tem que ter juízo para dirigir um carro desse. Não só não, o lifting aqui, que a gente vai passar numa lombada de novo, você vê o barulho, ó. É um sistema que a primeira vez na Ferrari veio na F50, né? Tem na Enzo, hoje tem praticamente em toda a linha, né? É meio que um opcional, né? Mas a gente coloca meio que obrigatório, né? Tá bom? Então é isso aí. Obrigado a você por ter acompanhado esse trecho de eu acelerando aqui. Então é isso aí, um pouquinho da 458 Itália. E uma curiosidade final, esse carro já tem a suspensão Double Wishbone, tá? Então duplo braço aí para quem achou uma novidade nos modelos mais novos aí da Porsche, já existia aqui na 458.
certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se aqui no canal da Pirovani. Lembrar que a Pirovani trata com esse tipo de carro, de luxo, de performance, esportivo, elétrico. A empresa aqui está localizada no Butantã, em São Paulo, em frente ao Hospital Santa Maggiore, ao lado da Calunga aqui. Vem tomar um café com a gente, que vai ter uma equipe especializada para atender você, para realizar um sonho desse aqui, de ter uma Ferrari, ter um Porsche, ter uma Lamborghini, quem sabe ter um Tesla, um Mustang. É isso aí. Obrigado a você por ter acompanhado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Pirovani. Valeu!